Bem-vindos, bem-vindas. A gente começa devagar para dar esse tempo. Queria me apresentar. Meu nome é Maurício Fernandes, sou Country Manager da Icon Brasil e nós somos uma empresa, para quem não conhece, de automação de marketing com mais de 10 anos no mercado, com presença física em mais de 10 países também, e a gente está fazendo um ciclo de webinars durante a pandemia para prestar um serviço de diferentes setores. Em cada um desses eventos, em cada um desses países, a gente escolhe um setor com o objetivo de trazer um conteúdo que seja interessante também para quem não faça parte do setor. Então, hoje quero lembrar que temos o apoio da VTEX, obrigado, e vamos falar de educação, né? Talvez seja um dos segmentos que, com certeza, um dos pilares da sociedade e um dos segmentos que apresenta histórias mais inspiradoras e mais criativas nesse momento que a gente está precisando tanto disso, né? E, ao mesmo tempo que a gente tem essas histórias criativas, é um dos setores que mais deixa explícito aí alguns problemas sociais, até de um jeito bastante cruel. Vamos falar um pouquinho disso, então, falar de educação, obviamente falar em comunicação, falar em marketing, que é o coração da Icon, em automação. Queria primeiro apresentar os nossos convidados brevemente. Então, é uma honra contar com eles, agradeço a presença novamente. Estamos hoje com o Alexandre Cesário, que é fundador da Pineari, teve passagem na diretoria da Brad há muitos anos, referente aí no mercado de marketing e também há um tempo já atendendo alguns dos principais grupos educativos aí do Brasil. Estamos também com a Débora Inoue, que é sócia e diretora da Rapcode Brasil, especialista em tecnologia da educação. Então, para quem não conhece também, a Rapcode é uma importante escola de programação, desenvolvimento para crianças de 6 a 17 anos. E, para completar o nosso time, estamos também com o Sebastião McLean, CEO da Digital House Brasil. Também aí tem um caminho longo na educação, importante diretor no setor em diferentes países, e a Digital House é uma das principais instituições educativas relacionadas com o mercado digital na região, na América Latina. Bom, para começar um pouco a nossa conversa, né, é óbvio que a gente está vivendo, até motivo também do nosso ciclo de webinars, um momento muito particular. Então, é um desafio inédito, um desafio, com certeza, que a gente está ainda pensando como lidar, pensando nos resultados, pensando em estratégias. Então, ao mesmo tempo, tem uma aceleração digital muito intensa. Acho que dá para falar, principalmente olhando nossos clientes em vários setores. A gente atende realmente todos os segmentos em vários países da América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. Hoje a gente tem mais de 1.300 clientes e observando um pouco o mercado geral, dá para afirmar que o que a gente esperava de transformação digital para os próximos 2, 3, 4 anos, a gente está vendo nesses 2 meses por obrigação, né? Hoje a atividade de cada empresa à distância, sendo e-commerce, sendo ensino à distância, enfim, tudo que não é feito presencialmente acabou sendo agora o coração, né, o pulmão de todas as organizações, é o que mantém todo mundo vivo. Então, isso vem com um desafio de comunicação, de logística, muito de organização dos canais, né, passar a mesma mensagem para o cliente, ou para o aluno, ou, enfim, para o parceiro em questão. E, ao mesmo tempo, uma exigência de habilidades, né, dos profissionais das empresas relacionadas a esses pontos que a gente está falando. Bom, um pouco a introdução é o que a gente quer falar hoje, quer falar de educação, quer falar de marketing, então eu queria começar com as perguntas. Acho legal aproveitar que a gente está com tantos especialistas importantes para dar um rápido panorama na área, né? O que a gente está vendo em educação no mundo. Então, Débora, queria começar com você. O que vocês da equipe da Rapcode têm visto
no Brasil, fora do Brasil, o que segue mais uma linha tradicional, o que não segue, o que é totalmente inovador. Se puder fazer um breve resumo, para tem muita gente que tá assistindo a gente que não é do setor. Então, acho que é bacana saber do que a gente está falando no geral. Bom, boa tarde a todos. Eu sei que aqui tem pessoas de vários países diferentes, né? Então, boa tarde, boa noite. Não sei de onde as pessoas estão. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, né, da Econ. Acho que é um bate-papo super interessante a gente fazer nesse momento. Falando em termos de o que está acontecendo de educação, de ensino remoto no mundo, né? É uma situação que, lógico, ninguém previa que iria acontecer algo do tipo. Em um momento que a gente teve de maior fechamento de escolas, a gente chegou, segundo a Unesco, a ter mais de 1,5 bilhão de estudantes afetados com o fechamento das escolas, seja um fechamento total e parcial, né? Então, para vocês entenderem o quanto que essa pandemia afetou estudantes do mundo inteiro, né? E esse mais de 1,5 bilhão de estudantes que foram afetados correspondiam ali a mais ou menos 91% dos estudantes do mundo inteiro, né? Agora já tem algumas escolas que estão reabrindo, né? Mas ainda são poucas, né? E no momento que a gente teve de maior isolamento, só tinham 4 países com as escolas abertas, né? Que era Turcomenistão, Bielorrússia, Tajiquistão e Nicarágua. E claro que é um movimento global, assim, os países eles têm lidado com essa situação de formas muito diferentes. Então, a gente tinha países que já estavam mais ou menos se preparando para a era digital, né, como, por exemplo, a Finlândia. Né? A Finlândia já vinha repensando seu modelo, já vinha preparando tanto alunos quanto professores para essa era digital. Né? A gente tinha países também que já investiam um pouco mais massivamente em tecnologia, né, em tecnologias nas aulas, então eles tiveram um pouco mais de facilidade nesse sentido de transformar as aulas para o ensino remoto. Né? A China, por exemplo, tinha o lema de parem as aulas, mas não parem de aprender. Né? Então, o governo chinês foi um dos primeiros aí que acabou colocando o ensino remoto em funcionamento, né? Eles usaram TVs, né? Estão usando ainda, né? TV estatal para transmitir conteúdos para que as pessoas possam aprender à distância, né? Então a gente tem governos usando estratégias diferentes, seja via transmissão de rádio, seja via transmissão pela TV, né? Seja envio de materiais impressos para a casa dos alunos. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet e acesso a computadores, né? E isso em relação ao mundo, né? Então, assim, a gente tem países em níveis muito desiguais em termos de acesso ao ensino remoto, né? E falando em Brasil, eu acredito que nem todo mundo conheça aí a realidade do Brasil, né? Mas a gente tem um país muito grande, muito diverso e com muitas desigualdades, né? Então, aqui no Brasil, os estados, eles também acabaram usando estratégias diferentes de acordo com, né, com a cidade, de acordo com a escola, enfim. E então a gente tem desde escolas de elite, escolas, né, que já estavam mais preparadas e que acabaram saindo na frente aí, e a gente tem as escolas públicas, né? E nas escolas públicas a gente também tem um cenário muito diverso, né, no sentido de alguns estados apoiando também a transmissão pela TV, transmissão de aulas pela TV, alguns estados usando transmissão via rádio, né, alguns estados também fazendo a impressão de materiais impressos, alguns estados lançando plataformas educacionais que não dependem de acesso à internet, mas mesmo assim, apesar de todos os esforços, o que a gente vê é que ainda as pessoas têm muita dificuldade em ter o ensino remoto, né? Eu tenho visto muitas matérias aí, muitas reportagens falando da dificuldade tanto de alunos quanto de professores de se adaptarem a esse ensino remoto, né? Então, um ponto que acho que é legal levantar aqui na discussão que é importante que todos tenham acesso o melhor possível, o melhor que as escolas consigam fazer para que essa desigualdade educacional não aumente cada vez mais, né?
Perfeito. E a gente tinha conversado de alguns formatos muito inovadores, né? Até de lugares que têm mais dificuldade no acesso, né, de internet ou de chegar algum material impresso, tem carro de som, né? Quais são, se você puder falar de alguns formatos desses mais curiosos, acho que principalmente quem não está no setor, eu pelo menos quando fiquei sabendo, achei muito interessante, porque enfim, é um jeito de lutar com todas as armas, de tentar chegar, né, de alguma maneira. Acho que isso, é claro que a gente aqui tá falando, tem uma realidade online completamente diferente, mas acho que como mensagem, acho que fica alguma coisa, né? Sim, até assim, eu falei de estratégias meio que estaduais, né? Em termos de estratégias municipais, são muito diferentes também, né? E aí, falando nos municípios, a gente tem municípios que a comunicação é muito difícil chegar a comunicação até as famílias, né? Então, tem municípios usando carro de som para transmitir essa informação de como é que os pais podem auxiliar os seus filhos nos estudos, ou quais são as escolas que estão disponíveis para que eles possam pegar os materiais que estão impressos, no caso deles não terem conexão, né? A gente tem municípios usando aí, por exemplo, colando informações em padarias, em farmácias, em açougues, né? Porque a informação precisa chegar até essas pessoas, né? A gente tem estado, por exemplo, o Amazonas é gigantesco, né? E é interessante que eles foram um dos estados mais preparados, porque como eles já têm as fronteiras tão grande, né? Eles já tinham lá um centro de mídias especializado no desenvolvimento de aulas online, né? Então, só para dar uma ideia dessa dimensão e dessa desigualdade que a gente tem aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Mas o quanto que é importante a gente levar em consideração todos esses pontos, né? Levar em consideração o que a escola tem de estrutura, o que os professores e os alunos conseguem fazer, né? Qual a formação, qual a alfabetização digital que eles têm, para que as estratégias possam ser melhor pensadas, né? E aí, indo um pouco pro outro extremo, né? Tem algum estado, obviamente que tem uma questão econômica que é fundamental, mas tem algum estado do Brasil que você destaque que tenha um melhor acesso digital, melhor acessibilidade de conteúdo? O que está funcionando melhor? Tem algum ponto ou mais ou menos os estados se comportam da mesma maneira, assim? Então, é muito difícil falar, porque assim, o estado de São Paulo, ele foi um dos que fez várias iniciativas, né, inclusive esse do aplicativo que eu falei, né, de aulas pela TV e tudo mais. Só que assim, uma coisa é o estado oferecer essas alternativas, a outra coisa é o quanto que a população está usufruindo dessas alternativas, né? Então, o que eu tenho visto é que, apesar do Estado ter se mobilizado e ter oferecido várias opções, né, ainda existe uma barreira muito grande e ainda esses alunos e esses professores ainda têm muita dificuldade de implementar o ensino remoto, seja por falta de equipamento, seja por falta de acessibilidade, seja por falta de formação, né? Sejam por fatores diversos. Seja, até ouvi um outro ponto que às vezes a escola está passando um conteúdo que não é nem o conteúdo que o aluno tinha parado, né? Por quê? Porque é uma iniciativa do Estado, não é uma iniciativa do município, né? Ou então, por exemplo, professores que não estão dando conta de responder a todas as mensagens dos alunos, então os alunos, eles mandam atividade, mas não tem o retorno do professor, né? Então, é bem complicado nesse sentido. Eu acho que os estados estão se mobilizando, mas ainda assim, isso talvez não esteja chegando tanto lá na ponta, ou as pessoas não têm usufruído disso de uma forma, né, interessante, assim. Essa questão, só para a gente entender bem de onde o aluno parou, né, antes da pandemia, parece que existe aí um problema do aluno achar o conteúdo muito fácil, muito difícil, né, de pegar no momento que não tem nada a ver com o momento que ele parou. É um pouco isso, né? Exato. Não, é porque é que é o seguinte, né? As iniciativas estaduais que estão sendo feitas, é claro que o Estado não consegue desenvolver nesse curto período de tempo o conteúdo de todo o ano,
né? Então, assim, o que acontece é que as escolas municipais, cada uma tem a sua forma de trabalhar e cada uma estava em um estágio diferente ali, né? Então, realmente, eu entendo, né, que é algo muito difícil, tá todo mundo se preparando o máximo que consegue, os professores, né, trabalhando até tarde, trabalhando, fazendo horas extras, os coordenadores também, tá todo mundo, né, tentando se esforçar e dar o seu melhor, mas a gente entende que é uma situação que não é fácil para ninguém, né? Não é fácil, seja para os estudantes, seja para os professores e para as escolas, né? Perfeito. Acho que foi bem completo, um panorama rápido, porém completo, legal. E aí, bom, antes de falar um pouco de marketing, que é a nossa promessa também, eu queria falar um pouco de capacitação, né? Mais no mercado profissional, a gente está vivendo num momento que realmente é de total mudança e o que me chama a atenção, mais até nos últimos tempos e agora nas últimas semanas, de um jeito mais forte, até semana passada a gente estava assistindo um evento dos nossos parceiros da Validity, que até vi que tem gente conectada por aí, e obrigado pela presença. Então, só para falar rapidamente, era um evento de entregabilidade de e-mail marketing, né? Era um tipo de evento que há algum tempo o público era muito técnico, então era gerente de TI mesmo, especialista em dados, o pessoal do CRM, era bem técnico, e agora o que a gente vê é uma presença mais geral. Então, tem muito gerente de marketing, tem analista de marketing, mais gente de negócio também. E ao contrário, alguns eventos de negócio que têm esse perfil mais técnico da área de TI. Talvez seja uma tendência ou não, isso que realmente eu queria perguntar para o Sebastião, um pouco falando em capacitação profissional, né? A gente sabe que a Digital House trabalha muito com empresas que mandam os seus funcionários a se capacitarem. Então, falando sobre isso, quais são as habilidades aí, o que as empresas estão procurando para os seus funcionários e também o que profissionais de maneira independente estão procurando com vocês, se teve alguma mudança de procura com a pandemia, se continuaram os cursos com a mesma importância, digamos assim, que está havendo alguma mudança por causa do momento, não? Obrigado, Maurício. A realidade nesse contexto, sem dúvida, tudo o digital tem se acelerado. Ou seja, estamos num mundo onde o físico quase que desapareceu. Então, sem dúvida, aí, nesse período curto, teve um momento da demanda do perfil digital, sem dúvida, um momento da pressão nos times de tecnologia. Estão desenvolvendo soluções em todas as indústrias para suprir o físico. Então, aí tem, sem dúvida, uma pressão forte nesse tempo. Enquanto a perfis, a verdade não mudou por questão da pandemia. Sem dúvida, o que mais tem crescido e vai continuar a crescer, sem dúvida, é tudo que tem a ver com data analytics, perfil GPI, data science, onde mais necessidade as empresas têm, o que mais está crescendo e possivelmente onde as empresas estão olhando que é um diferencial forte como negócio, entender a informação dos seus clientes, do seu negócio, do que for, não? E depois continua, sem dúvida, enquanto demanda tudo que é programação é constante, é um skill que é constante a demanda e continua também como que é marketing digital. No caso do marketing digital, aí tem um pouco que você falava de grandes empresas e pequenas ou profissionais independentes. Sem dúvida, marketing digital tem muito de empresas pequenas, profissionais independentes que têm negócios pequenos, que têm e-commerce e que precisam incrementar suas vendas com ferramentas de marketing. E depois a outra tendência, outro skill que sem dúvida tem muita demanda das empresas no último tempo
tudo que tem a ver mais com metodologias ágeis, temos mais digital mindset, ou seja, poder pensar do jeito digital. Sem dúvida, isso é uma coisa que as empresas estão precisando para poder ter discussões, contratar, pensar seus produtos, seus negócios no mundo digital, sem necessariamente ter um skill técnico, mas poder ter um mindset digital, pensar como se pensa no mundo digital. E isso, sem dúvida, tem se acelerado, porque hoje as empresas estão pensando tudo o que podem no mundo digital. E você acha que existe uma tendência de perfis que antes eram de marketing, mais de negócio, de uma procura desses perfis por cursos como Data Science, ou o mesmo perfil, mudando não, mas ampliando um pouco a sua área assim, de atuação? A pergunta é se tem mais, ou seja, se tem mais demanda nesses sim. Sem dúvida, o que tem crescido muito é data no último tempo, como a demanda e o crescimento de perfis dentro das empresas, que um pouco data é um pouco que toca todas as áreas, ou seja, você tem pessoas perfil de data em marketing cada vez mais importante, como você analisa o marketing. Então, a verdade não é necessariamente como uma área da empresa, sem dúvida é cross a todas as empresas, em finanças, em marketing, em negócios, obviamente, empresas que têm muita informação como bancos, seguros, saúde, e é cross a toda a empresa. Legal. Bom, vamos passar um pouquinho para o marketing, já vou colocar o Ale na conversa. Queria só lembrar que temos uma opção de fazer perguntas aqui no Zoom, então, se alguém tiver dúvida, comentários, perguntas específicas, podem ir mandando que a gente já abre para essa conversa com os participantes, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de marketing, então eu queria fazer uma rodada geral de perguntas. Vamos começar com a Ale, mas a pergunta é a mesma para os três, tá? Queria saber se, por causa da pandemia, houve alguma mudança na comunicação com os clientes, se teve mudança na régua, na estratégia de impactar esse cliente, na estratégia de canal, se foi uma mudança de tom, de linguagem, e também, bom, a Icon é uma ferramenta de automação de marketing. Então, eu queria saber, nas organizações de vocês, no caso do Ale, nos clientes, se já tinha um caminho de comunicação automatizado, uma régua já definida, e se não, se essa régua começou a ser feita na pandemia ou não. Eu queria saber um pouquinho, olhando para o marketing, se mudou algum ponto ou não. Ale, vamos lá. Vamos lá, Maurício. Olá, Maurício. Olá, Sebastião, Débora. Obrigado pelo convite. Muito bacana estar aqui com vocês. Eu acho que, sem dúvida, eu concordo com o que o Maurício afirmou e o Sebastião também, do impacto acelerador da transformação digital que até dezembro, não sei se vocês recordam, a gente aqui no Brasil fazia planos de resgate da economia para 2020, né? A gente não previa esse impacto. Então, eu acho que um dos primeiros legados desse impacto, além da transformação digital, isso impacta tanto na operação quanto no marketing, é um desenvolvimento agora de uma cultura de risco que a gente não tinha. Então, se vocês pensarem em todo o impacto de transformação, como a Débora falou, que as escolas foram pegas de surpresa e que os professores, o aspecto de servidor, a capacidade de streaming dos vídeos, tudo isso teve que ser providenciado numa velocidade muito grande. Eu vejo isso na escola dos meus filhos, eu vejo nos meus clientes. Vão fazer com que depois que isso passar, ou que vier o novo normal, que a gente passe a vislumbrar esse risco, né? E se preparar um pouquinho antes para caso isso aconteça. No mundo moderno, superpopulado, é muito certo que essa não seja a primeira. E aí, eu acho que também vale a pena notar no marketing a aceleração de uma persona no mercado que é o omniconsumidor, né? O consumidor do omnichannel. Essa transformação digital, eu vejo as pessoas que eu conheço que eram resistentes a usar o internet banking, eu vejo
pessoas que eu conheço que não vão à igreja, mas fazem junto com as amigas oração, conectadas via... E é impressionante o impacto que as pessoas elas estão indo atrás, elas estão buscando substituir as relações que elas tinham no cotidiano através dos meios digitais. Então, eu acho que, além da cultura de risco, a ampliação dessa postura de omnichannel e do consumidor, do cidadão mega conectado, ela vem muito forte na característica do marketing. E aonde que ela vai impactar? No mix de e-mails. Você vai repensar o teu mix de e-mail. E quando eu falo do cidadão conectado, eu não posso generalizar como eu faço nos meios tradicionais offline. Eu preciso ser mais assertivo, numa cultura de marketing mais voltado ao nicho e menos ao discurso genérico. Inclusive, eu vi hoje estava lendo hoje uma pesquisa da Kantar, que ela fez com 20 mil brasileiros, e esses brasileiros falaram que para tentar ter mais saúde mental, o que eles estão fazendo, né? Dizem que 48% dos brasileiros resolveram dormir mais um pouco, outros 44% resolveram ler mais, e 43% estão buscando esse tempo que sobrou. Por exemplo, para mim sobrou tempo. Eu, para o trabalho, demoro 1 hora para ir, 1 hora para voltar em São Paulo. Eu tenho 2 horas mais por dia. Depois de 7, 8 dias, eu ganhei 1 dia. Então, esses cidadãos estão buscando, segundo essa pesquisa, foco no desenvolvimento pessoal. E aí, as escolas, eu acho que a gente tem uma neblina sobre o nosso futuro, é muito difícil fazer previsão, mas isso demanda para a gente um foco no presente muito forte. E quanto mais rápido você se adapta nesse presente, na forma do mix de e-mail, em perceber essas variações das pessoas e perceber também as novas oportunidades, até mesmo o Sebastian deve estar sentindo isso. Eu tinha antes os cursos EADs e os cursos presenciais. Hoje eu tenho o curso ao vivo online, como uma nova categoria praticamente. Eu sou professor também e eu já ministrei 2 cursos nesse período de quarentena, com a sala cheia, e a minha surpresa foi com alunos do Brasil inteiro, de norte a sul, quando que normalmente eu recebo mais alunos regionais. Então, existe oportunidade no meio desse momento ruim que a gente está passando, né? Então, eu acho que os consumidores já passaram do momento de pedir aquela marca que se sensibilizou com o Covid-19. As marcas buscaram entender o Covid e se sensibilizar. Hoje, os consumidores estão buscando uma comunicação um pouquinho mais positiva, né? E menos... Eu acho que eles pedem das marcas que a marca lidere eles o caminho dessa transformação digital, dessa nova cultura e dessa nova necessidade de realizar os ambientes. Eu acho que eles pedem positividade das marcas na comunicação. Não pode ser mais aquela comunicação muito branding, muito alienada, que algumas marcas fazem. Tem uma outra armadilha que essa pesquisa do Kantar pega também, é que, por exemplo, os consumidores brasileiros estão reagindo na internet com muito humor, como sempre o brasileiro faz, né? Eles reagem com memes, com piadas e ainda mais com a pressão política que tem, mas isso é uma armadilha para as marcas. Eles não esperam. Segundo a pesquisa, 88% desses consumidores eles demandam justamente essa perspectiva positiva que as marcas tenham, e 55% acha que marca deve evitar humor nesse momento, né? Então, existe aí uma mudança de tom da comunicação. E em relação à comunicação, e o que o Sebastian falou, e você falou da aceleração da transformação digital, a gente vem falando há muito tempo nas mídias digitais, quem trabalha com marketing digital, que é muito importante você conhecer a jornada do consumidor, você não trabalhar mais com target, trabalhar com personas que tenham dentro do seu target, para você fazer um conteúdo mais relevante que desenvolva uma conversa, mas principalmente as marcas, isso é uma grande dificuldade nas grandes corporações, humanizarem o seu discurso de branding para conseguir conversar com o consumidor, não como uma marca e um consumidor, mas como 2 pessoas, né? Então, eu acho que essa aceleração
da transformação digital, ela ainda vai forçar, vai também empurrar os gestores de marketing a começar a praticar mais o marketing de conteúdo, a identificar as personas corretas e ter um discurso mais sensível e condizente na abordagem, né? Eu acho que Sim. é isso. Falando de tom, acho que essa parte da empatia é fundamental, e você tocou no assunto do omnichannel, né, que para quem trabalha com marketing é sempre o nosso objetivo, né, liderar e levar os nossos clientes, pelo menos, a começar a caminhar por aí. E agora, tinha sempre um objetivo das empresas serem omnichannel, mas agora você falou bem que o consumidor, todos agora são omnichannel, né? O outro consumidor, pelo menos durante a pandemia, ele não existe mais, é impossível que ele exista. Então, acho que isso ganha uma aceleração, obviamente por um motivo lamentável, né? Que a gente não gostaria, mas é um caminho que não deve, com o novo normal, isso não deve voltar à situação antiga, né? Débora, como é que está a tua equipe de marketing aí na Rapcode? O que vocês têm visto? E aproveitando, desculpa te interromper, para reforçar que vocês ainda têm um público infantil, né? Então, acho que imagino que é o desafio em dobro. Sim, exato. Eu concordo com a questão da empatia, né? Eu acho que agora, mais do que nunca, é uma comunicação extremamente empática, né? Acho que em termos de comunicação, e aí não falando só de Rapcode, falando de escolas de uma forma geral, né? A comunicação das escolas tem mudado totalmente, né? Então, primeiro, porque assim, os pais estão muito mais presentes na educação dos filhos agora, né? Então, você tem pai que não sabia qual era a série do filho. Hoje ele sabe, ele entende, porque ele tem que ser ali o mentor do filho, né? E tudo mais. Tem sido uma comunicação muito mais frequente, né? E muito clara. A comunicação precisa ser muito clara, porque os pais estão apoiando os filhos, os pais estão sendo os mentores dos filhos, eles precisam entender como é que eles podem instruir os filhos ou auxiliar os filhos, né? Então, essa proximidade com as famílias, acho que as escolas, de uma forma geral, precisaram estabelecer, né? E por que essa proximidade, por que essa comunicação próxima, né? Primeiro, para garantir a continuidade nos estudos, né? Então, o que a Rap tem feito, o que os franqueados têm feito é ter essa proximidade na tentativa de garantir a continuidade, né? De evitar evasão, né? De evitar cancelamento, enfim. E de também informar tudo que a escola está fazendo, né? Porque, às vezes, tem muitos pais que estão reclamando da forma como as escolas estão trabalhando, mas talvez eles não tenham ideia do quanto que a escola efetivamente está trabalhando, né? E então isso é muito importante de colocar isso na comunicação, o quanto que a escola está fazendo, o quanto que ela está se esforçando, né? E aí a questão da empatia, né? Porque a gente está num momento muito difícil para todo mundo, como eu disse, a gente tentar se colocar no lugar do outro, no lugar das famílias e tentar entender que eles também estão sobrecarregados, né? E de que forma que a gente pode facilitar e desenvolver atividades mais simples para que eles possam auxiliar os filhos lá, né? E aí o que a gente fez na Rap foi uma mudança mesmo de tom para esse tom mais empático, né? Menos de vendas, menos de geração de leads, de vendas, né? E muito mais de agregar valor à marca, né? Então, acho que depois, mais para frente, a gente vai falar de iniciativas que foram feitas durante esse período, mas a gente, né, lançou diversas iniciativas exatamente de agregar valor à marca, de como é que eu posso mostrar a marca, né? Colocar a marca como referência, disponibilizar produtos de forma gratuita e menos de tentar vender alguma coisa nesse momento, né? Lógico que as vendas são importantes, mas acho que a comunicação ela passou a ser ter esse tom mais empático, menos de venda, menos comercial, né? Perfeito. Sebastião, você na sua equipe de marketing, você também tem visto alguma mudança de tom, alguma mudança de estratégia de automação de comunicação? Como é que vocês estão trabalhando aí no Brasil? Sí, sin duda, cuando escutava o Alexandre, acho que parece que a gente trabalhara juntos, porque ele ia falar, era ok, vou falar
o que ele estava falando é quase o que a gente fez. E por isso eu vou passar um pouco rápido, falar de... Mas, obviamente, no começo a gente esteve muito perto dos alunos, muita coisa de estar ciente do momento, de a gente dar aulas de habilidades digitais, e algumas das quais já eram em formato à distância ou a remoto, em parte. Tudo passou em formato remoto, então era uma mudança de formato para os alunos, e a vida dos alunos que estava mudando, como a gente sabe. Então, a verdade, no começo foi bem de estar perto, de ouvir, de acompanhar, principalmente e a comunicação nessa linha. E depois que isso passou, a gente manteve uma comunicação, tentar sempre uma comunicação amigável, ou seja, realmente falar com a DH uma pessoa que está vivendo nesse momento, a Digital House está nesse contexto, e falar com esse tom. A gente fez conteúdos de como são aulas à distância, testemunhas de alunos vivendo esse tipo de experiência, onde o físico já não estava, era, não? Toda a interatividade, tudo é digital. Então a gente produz aí conteúdos para acompanhar e explicar como mudou, e que você consegue aprender do mesmo jeito, muda, mas olha, com as coisas estão em educação, por sorte, uma indústria que pode entregar o produto em formato remoto, em formato à distância. Outras indústrias não conseguem, e tem vantagens, mas sem dúvida era uma mudança que tinha que acompanhar. Perfeito. Um pouco você falou de automatização aí. Sim, o que a gente fez, um pouco também aí similar com o que o Alexandre falava da jornada do consumidor e do conteúdo, onde a gente tentou automatizar, entendendo o que os alunos, as pessoas estavam vendo em relação ao conteúdo, que conteúdos estavam sendo procurados, que é uma coisa que mudou muito nesse contexto, e automatizar o envio e a sugestão de conteúdos similares dependendo para o momento, não? E as pessoas mudaram um pouco o conteúdo que procuravam. E finalmente também, talvez mencionar também um pouco na linha do Alexandre, que aquela coisa do positivo, não? Uma coisa que falou muito quando começou é a Digital House ser protagonista nesse contexto. Essa coisa um pouco a gente pegou a palavra protagonista, que é similar a positivo, que é similar a, realmente olha, a gente está aqui e é protagonista. Isso não é vítima, a gente não sofre com isso, sino que pega isso como protagonista e faz isso uma experiência nova, e agindo e não ficando quieto, não? Então isso a gente o que basicamente focalizou. Legal. Queria também fazer outra rodada, aí já falando um pouco, queria misturar um pouco duas perguntas, falando de produto, né, de se algum curso foi criado, se algum curso pela distância ou pela situação da pandemia deixou de ser feito, um pouco de falar um pouquinho de iniciativas especiais para a pandemia. Sei que tem instituição que está dando chip de celular para ter dados, enfim, acho que tem várias iniciativas também para combater essa falta de acesso, e até não falando só de educação pública, mas falando também de instituições particulares. Queria saber também, começar com você, Ale, se você viu ainda na parte de educação algum pontualmente o que as instituições estão fazendo para chegar e que não sejam enfim, rádio, carro de som, etc., mais na parte digital, que se você observou alguma coisa. Tá mudo.
Bom, Maurício, eu como consultor para o mercado, eu sempre vejo um mercado em vários layers, né? Eu acho que assim como a gente hoje existem um primeiro mundo, um país como a Suíça, e ao mesmo tempo existem tribos que não conversam com o homem ainda na Amazônia, quando a gente olha para o mundo no aspecto de marketing e de comunicação, a gente tem essas mesmas distâncias. Então existem ainda muitas oportunidades. Existem oportunidades porque o impacto da aceleração digital ela gera demanda de treinamento, as pessoas estão receptivas a treinamento, mas ao mesmo tempo elas estão receosas e estão altamente analíticas com o risco do faltar dinheiro, né? Será que eu continuo no meu emprego? Então acho que essas duas grandes variáveis elas propõem um repensar do modelo de negócio para todo mundo, porque oportunidade existe. E é um momento, quando a gente tem neblina, que eu tenho que ter atenção no presente, eu tenho que ser rápido nos movimentos da direção do negócio. Isso é extremamente doloroso para as grandes empresas. Isso também, se você for ver na cultura das grandes empresas, tem um aspecto acelerador dessas mudanças, porque transformação digital não é só ferramenta, não é só mudança de processo, é mudança de cultura. E aí tem até um gancho com o que o Sebastian falou, dessa procura sobre a cultura ágil, né? Sobre agilidade, sobre trabalhar o Scrum, sobre trabalhar métodos ágeis, design thinking, etc. E se você pensar esses métodos, essas metodologias, elas têm práticas e ferramentas que são perfeitas para as equipes trabalharem home office, né? Então, a gente vê aí o Twitter anunciando que muitos funcionários vão permanecer trabalhando em casa quando tudo isso passar. O Facebook também anunciou isso hoje. Então, em relação à estratégia, impacto dentro da cultura das empresas, eu acho que isso mexe muito na cultura, principalmente com o final dessa liderança baseada na cultura da era industrial, da dança das cadeiras, das culturas extremamente verticais. As empresas que são extremamente verticais, elas estão com uma mega dificuldade de se manejar, de se mover, de se modificar por causa das políticas, por causa das culturas e principalmente por causa do medo. Porque quando você propõe inovação, você tem que ter a cultura do coletivo que esses métodos ágeis mostram, onde todo mundo deve opinar, todo mundo deve sugerir. A Débora, eu tenho certeza que um professor que está com o calor de entregar um conteúdo numa sala pode ajudar muito na ideia de um novo negócio, numa ideia de trabalhar diferente. Então, eu acho que em todas elas, em todos os níveis, a gente tem que a principal variável hoje é a conveniência. Que conveniência que eu posso propor? E aí, dando o exemplo que você citou, a Uninove, que é um cliente meu, ela lançou uma campanha, ela em parceria com a Vivo, ela está entregando para cada aluno, e olha que ela tem entre 180 e 200 mil alunos, um chip de 5 gigabytes para o aluno não ter problema com a conexão com a internet para assistir às suas aulas. E a gente tem tecnologia disponível, inclusive, para o Brasil. Você já tem conexão por satélite, né? Para pontos remotos. A conexão de internet não falta. Então, eu acho que, principalmente, a gente também está atento no share of wallet. Como eu disse, eu deixei de pegar o meu carro todo dia, eu deixei de pagar o sem parar, a gasolina, isso deu um mix na minha carteira totalmente diferente. E, ao mesmo tempo, eu estou aberto a conveniências, treinamentos novos. Quando você pergunta de novos cursos, eu acho que isso não impactou na rotina de criação de temas relevantes. Ele só deu um foco maior em alguns temas que tocam essas dores, né? Então, quais são as dores hoje do mercado? Exatamente o que o Sebastian falou. É justamente a promoção dessa cultura ágil, dessa cultura do coletivo, que é uma cultura que em muitas grandes organizações dói bastante. E aí a gente vê também esse exercício do home office nas estratégias das empresas, eles fazendo as empresas justamente pensarem nesse sistema que a gente chama aí de coworking, né, de mesas sem dono, de um trabalho mais coletivo. E em relação à comunicação, o que eu tenho visto
é uma tensão muito grande com as redes sociais, né, como um dos canais. Porque se você pensar o mix de e-mail, assim como o share of wallet está mudando, o mix de e-mail muda muito forte por vários motivos. Naquela pesquisa da Kantar, um dos pontos que eu achei interessante é que falam lá que 60% dos consumidores está reduzindo o consumo de telejornal para poupar a saúde mental, porque é só notícia ruim. Então, eles estão migrando e buscando a informação de outros canais, muitos canais digitais. A novela tradicional nem passa mais, porque os atores não podem entrar em estúdio para gravar. E a gente está vendo o fenômeno das lives, que tem um orçamento, um investimento em produção baixíssima e com audiência considerável, empurrando e tornando o YouTube e a ferramenta de streaming também para entretenimento muito forte. Eu acho que é isso que as pessoas têm que notar. E, principalmente, é um momento de não esperar o normal voltar mais. É um momento de a gente justamente olhar para a necessidade dos nossos públicos-alvos e tentar propor serviços e que, mesmo que promovam grande reestruturação do modelo de negócio, a gente tem que ser ágil para pensar nisso. Legal, só voltando aqui, recuperando fazer um comentário do que você falou, recuperando uma frase do Sebastião, porque a transformação digital, né, a inovação, ela tem que permear toda a organização, né? A gente, às vezes, enfim, tem contato com algumas organizações que têm um departamento de inovação, um departamento de transformação digital, que é esse time numa sala e eles não falam com as outras áreas, né? Quer dizer, tem tudo para não dar certo, né? Então, eu tive recentemente, Maurício, em Israel, e lá a gente vê a cultura do país em relação à inovação. Tanto o governo, o exército, quanto as corporações e as escolas, todas elas são incentivadoras da inovação e da ideia. Você pode acelerar a tua ideia em qualquer um desses canais. Eu vejo prefeitura em Israel financiando coworkings. É muito bacana. Eles acordaram para esse registro do plano mental, né? Quem registra primeiro a ideia. Sim, bom, tem o caso da Estônia também, que é maravilhoso, mas vamos voltar para o nosso papo aqui. Vou passar para a Débora. O que vocês têm feito aí, Débora, de iniciativas depois da pandemia? Então, a gente desenvolveu muitas iniciativas, né, que inclusive acho que algumas empresas têm ido por esse caminho também, né? Uma que foi de lançar alguns sites com materiais gratuitos, né? Então, como você disse lá no começo, né? A REP trabalha prioritariamente ali com foco de crianças de 5 a 17 anos. Então, assim, como ensinar uma criança à distância, sendo que a gente está falando aula de programação, robótica, maker, etc. Né? Então, é muito complexo, né? O nosso modelo, ele era mais presencial, né? Então, a gente acabou lançando alguns sites aí para disponibilizar tanto para pais quanto para crianças, né? Para ensino de conceitos computacionais fora do computador, né? A gente lançou vários e-books também para auxiliar tanto pais quanto educadores, falando sobre segurança digital, né? Então, foi outra iniciativa. Né? Em termos de cursos também, a gente vai lançar essa semana algumas videoaulas, né? Porque o nosso modelo, ele era um modelo presencial, agora a gente está gravando várias videoaulas para apoiar as escolas, para apoiar as instituições, né? A trabalharem de forma remota. Né? Então, várias videoaulas, e até essas videoaulas as aulas a gente precisou adaptar, né? Então, eu não consigo, por exemplo, desenvolver um projeto, como é que eu vou desenvolver um projeto à distância, sendo que eu tenho, sei lá, 40 alunos na minha sala, né? Como é que o professor vai acompanhar os projetos desses 40 alunos? É muito complexo isso. Né? Então, a gente fez algumas adaptações e tem uma parte lá do curso que eles fazem uma espécie de hackathon até, né? Então, hackathon infantil. Então, a gente precisou adaptar alguns cursos, alguns conteúdos, pensando aí, né, em como atingir esse público, né, de forma diferente, com esses sites gratuitos, né, com esses materiais à disposição, com lives também, muitas lives a gente tem feito, exatamente para apresentação da marca, né, para que a gente fique mais conhecido aí
no meio educacional. E, enfim, eu acho que são iniciativas aí que valem para todos os negócios, né? Independentemente da área, né? Essas são iniciativas que todo mundo tem feito, né? E acho que é bem na linha do que o Alexandre falou também, muita presença em redes sociais, né? Então, acho que isso também é algo que a gente acabou mudando bastante aí. Acho que as redes sociais e o e-mail, né, são os carros-chefes aí sempre, né? São os meios, os canais mais interessantes de manter uma relação constante, né? Essa comunicação que a gente tanto está falando mais próxima até mais próxima do que o normal. E aí, assim, e esse ponto, né, como eu disse lá na pergunta anterior, de disponibilizar esses materiais de forma gratuita, e que não necessariamente eles vão converter em leads, né? Eu tenho sites que convertem, tenho sites que eu não quero captar leads, eu quero oferecer mesmo para as pessoas, né? Então, ter essas iniciativas e auxiliar mesmo, né? Em termos de conhecimento, compartilhamento de materiais, de e-books, etc., né? Para a gente conseguir, pelo menos, manter o vínculo, né, com as pessoas. Legal. Sebastião, na Digital House, um pouquinho por aí também, como é que vocês estão lidando com novas ideias a partir da pandemia? Sim, aí um pouco o contexto, quando a pandemia chegou, onde a gente estava, basicamente cursos que já eram semipresenciais, então já tinha uma parte de formação remota ou à distância, mais uma parte presencial. Então, sem dúvida, e a gente já estava numa agenda de formato 100% remoto com uma velocidade planejada, não? Como a gente achava que planejava. Quebrou tudo, já os planos foram todos jogados no lixo e o que aconteceu com isso, a gente acelerou nosso plano de 100% remoto, que a gente chama remoto aquelas aulas ao vivo, como o Alexandre falava, que não é um vídeo, senão como a gente está agora, não? Mas tem a parte de vídeo, mas tem muito de 1 a 1, ou seja, replicar a experiência, a parte da experiência presencial no formato remoto. Então, isso acelerou e claramente mudou muito da nossa estratégia para frente, que agora a gente oferece nossos cursos 100% remotos, que mudou. Bom, agora nosso mercado, que era São Paulo, agora é tudo o Brasil. De fato, a gente tem espanhol e português, então agora virou para Latinoamérica. E nessa linha realmente é a oportunidade de onde as pessoas tiverem realmente aprender programação, aprender as disciplinas digitais, onde a gente obviamente tem mais demanda de trabalho do que tem oferta, então é um trabalho que você pode fazer de onde você quiser. Então realmente isso mudou muito, ou seja, a gente lançou com 100% nossos cursos remotos, foi uma mudança de negócio e de produto, sem dúvida, que não estava pensado tão rápido. E pensando também no que Alexandre falava, de ser conscientes do momento econômico, do momento, a gente, junto com isso, lançamos umas bolsas, umas 300 bolsas em nossos cursos remotos para todo o Brasil, dando vagas mínimas para cada estado, então que todos os estados do Brasil, mais o Distrito Federal, tenham vagas para os cursos, então para pessoas que não conseguirem pagar. Então a gente aí, desse jeito, atingir as pessoas que gostariam de transformar sua vida, mas não têm o dinheiro hoje, junto com as pessoas que podem pagar, e abrindo para todos os cantos, os quatro cantos do país. Então isso realmente foi uma mudança em um mês. Então sem dúvida foi grande e abre para nós um negócio, um produto diferente, não? Legal. Bom, a gente tinha prometido um evento de 40 minutos, já passou bastante, mas quando os convidados são bons, acontece isso mesmo. Então, queria agradecer mais uma vez por vocês terem participado. Agradecer quem está acompanhando a gente até agora também. A gente sabe que mesmo com todo mundo em casa, 1 hora do dia é muito tempo, então muito obrigado por nos dedicar esse tempo. E, bom, queria só fazer um aviso. Como falei, a gente está fazendo um ciclo de webinars
na ICOM em todos os países. Então, dia 29 agora tem um webinar da ICOM Argentina. E se ficou alguma pergunta ou algum comentário, podem entrar em contato com a gente pelo br@icommkt.com. Bom, obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima, então. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado.